ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao
Muito boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. A comunidade pode se sentar. É uma grande alegria podermos novamente estar na casa do nosso Deus, aqueles que puderam vir hoje. Também sabemos que tantos estão nos acompanhando em casa, participando deste culto. Hoje um culto especial, quando nós lembramos o Pentecostes, amanhã é o domingo de Pentecostes, e também quando nós queremos louvar ao nosso Deus pelos 33 anos de fundação da comunidade São Marcos, esses anos de muitos desafios, muito trabalho, mas também muitas bênçãos do nosso Deus derramados sobre esta comunidade. Desejo que Deus abençoe a cada um neste momento de culto, que Ele possa receber dos seus corações agradecidos o louvor, que Ele possa também derramar sobre nós muitas bênçãos espirituais na sua santa palavra. Culto, nós vamos iniciar ouvindo dos seus corações agradecidos o louvor, que Ele possa também derramar sobre nós muitas bênçãos espirituais na sua santa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em teu nome, ó Senhor, bondoso Deus, poderia pedir que a escuridão me escondesse e em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém.
Amoroso Pai Celeste, Deus de todo poder, mais uma vez o Teu Santo Espírito nos trouxe até a Tua casa para Te louvarmos e nos alimentarmos na Tua palavra e santa ceia. Te pedimos que faças morada entre nós, e quando chegar a nossa hora que sejamos levados à morada celeste, junto a Ti e todos os santos na eternidade. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Podem sentar-se, nós vamos ouvir agora mais um hino. Abençoa, Pai Celeste, o teu povo em graça e amor, com o teu vigor reveste nossos corações, Senhor. Dá-nos tua santa paz, que nossa alma satisfaz. Deus triuno, a ti louvamos, tua glória proclamamos. Vamos ouvir as leituras indicadas para este culto de Pentecostes, iniciando pela leitura do Antigo Testamento, profecia de Deus enviada através do profeta Joel a respeito do dia de Pentecostes. Joel 2, versículos 28 até o versículo 32, diz assim: O Senhor diz ao seu povo: Depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Pois o Senhor prometeu que todos os que tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola, texto de Atos, capítulo 2, o versículo 1 até o versículo 21, temos o relato, então, do dia de Pentecostes. E o texto diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: Essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós os ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. Como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: este pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã.
O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre todos os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Essas são as palavras de Atos, da epístola, e nós vamos agora ouvir o Santo Evangelho. E nós temos aqui a promessa de Jesus a respeito do envio do Espírito Santo. Convido a comunidade a se colocar de pé. Evangelho conforme João, capítulo 15, os versículos 26 e 27. E depois, no capítulo 16, a segunda parte do versículo 4 até o versículo 15. Nós temos aqui as palavras do nosso Senhor que dizem: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Eu sou quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. E Jesus continuou: eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: onde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Convido a comunidade a juntos confessarmos a nossa fé no nosso Deus triuno. Hoje nós vamos usar o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.
Podem sentar-se. Nós vamos agora ouvir um hino em preparação à mensagem. Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre. A treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre. Justiça e luz, reconduz os transviados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Os povos, gera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a companhia do seu Santo Espírito estejam conosco nesse momento de meditação na sua Santa Palavra, e que este Espírito nobre ensinador realmente abra os nossos corações e mentes para que essa palavra não volte vazia, mas que ela produza os devidos frutos. Amém. Podem sentar-se? Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero convidar vocês a fazermos uma rápida viagem pelo Antigo Testamento e depois nós vamos tentar juntos olhar de uma forma bastante livre também. Obviamente não fiz uma exegese de todos os textos para falar em questão doutrinária, mas aquilo que nos passa a impressão, quando nós olhamos a história do Antigo Testamento e a história da igreja no Novo Testamento, falarmos a respeito de transitoriedade, aquilo que é transitório, aquilo que é permanente. Nós lembramos, obviamente, né? Deus criou Adão e Eva, colocou eles para cuidar do belo jardim do Éden, porém, né, por escolha própria, o primeiro casal, eles desobedeceram a Deus e foram expulsos do jardim do Éden. E aí eu quero que nós olhemos para o Antigo Testamento exatamente nessa questão da transitoriedade. Por isso, né, eu convido a olharmos, né, depois
da história de Adão e Eva, né, expulsos do paraíso. Vem a história de Caim e Abel, primeiro assassinato. E aí a próxima grande história começa no momento em que as pessoas estavam estabelecidas em suas cidades, e a Bíblia diz que a maldade era muito grande. E dentro dessas pessoas, Deus ainda enxerga uma família que era temente a Ele, que servia a Ele, a família de Noé. E neste primeiro momento, então, que a humanidade começa a se estabelecer, Deus chama Noé e sua família e diz: olha, construam uma grande barca, porque eu vou destruir o mundo com o dilúvio. E isso acontece. Então, Noé e sua família, os casais de animais enviados por Deus, se salvam através desta arca, desta grande barca. E depois Deus faz a aliança com Noé e com toda a humanidade, quando coloca o arco-íris no céu, para nos lembrar que, apesar dos sustos, a gente estava falando antes, né, de tempestades, né, mas Deus não vai mais destruir o mundo com água. Depois nós temos a história de um momento em que a humanidade, de novo, né, já cresceu, os descendentes de Noé cresceram, e em certo momento chegam numa planície e dizem: olha, agora nós vamos construir aqui uma cidade, nós vamos construir no meio dessa cidade uma torre que vai chegar até os céus. Isso vai nos fazer famosos e nós não vamos nos espalhar pelo mundo, nós vamos ficar estabelecidos aqui. E aí, o que Deus faz? Deus confunde as línguas na Torre de Babel, e ao contrário do que aquelas pessoas queriam ficar estabelecidas, não se espalharem, aí sim que eles tiveram que se espalhar, porque não se compreendiam mais. Então, né, nós vamos olhando aí, a história continua, até que Deus chama uma pessoa muito importante. Uma pessoa que estava vivendo lá na sua cidadezinha, tranquilo, bem estabelecido. E ele diz: olha, vem para cá porque eu vou te levar para um lugar, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus chama-o então Abrão, depois transforma ou muda o seu nome para Abraão, e tira Abraão daquela vida estável que ele tinha e coloca ele para ser quase que um eterno viajante. E Abraão, sua família, seus criados, suas posses, iam seguindo a ordem de Deus, vivendo em tendas, em cabanas, algo bastante transitório. No meio dessa história ali tem uma coisa interessante também, que nos leva a pensar nessa questão, quando há uma briga entre os empregados de Abraão e os empregados do seu sobrinho Ló, que o acompanhava. E Abraão senta e conversa com Ló: olha, não dá mais, nós vamos ter que nos separar, a situação está insustentável. E aí Ló vai morar com a sua família na região das cidades de Sodoma e Gomorra. Ló, ele é parente de Abraão, ele, né, está ligado ao povo de Deus e de repente se estabelece na cidade. E nós sabemos o que acontece logo em seguida. Essas cidades dominadas pelo pecado são destruídas por Deus, mandando fogo e enxofre do céu. Obviamente Deus salva Ló e a sua família, ou as suas filhas, porque a mulher acaba virando estátua de sal. E assim então segue o povo de Deus, né? Deus está agora construindo esse povo, né? Abraão tem o seu filho Isaque, depois Isaque tem os 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E aí toda aquela história do Jacó roubar a primogenitura do Esaú. E dentro de todo esse contexto, nós temos aí o povo de Deus sempre vivendo numa eterna peregrinação. E aí, dos filhos de Jacó, os 12 filhos, né, que se originam as 12 tribos de Israel, então o José, ele é vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, e ali começa uma nova história, né? Mais tarde ele leva o pai, leva os irmãos, todos se estabelecem no Egito. E aí o povo de Deus está estabelecido novamente. Porém, está estabelecido
numa escravidão. E aí acontece a Páscoa do Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés para liderar a saída do povo de Deus do Egito. E também inicia-se agora todo esse processo de mais uma peregrinação. 40 anos peregrinando pelo deserto, vivendo de uma forma sempre provisória e transitória em barracas. Deus, lá no Monte Sinai, dá as leis a Moisés, não só os 10 mandamentos que nós estudamos na instrução de confirmandos ou na instrução de adultos, mas tantas outras leis com relação à vida civil também, às questões do templo. E mesmo nesse tempo de peregrinação, agora existe uma casa para Deus, o templo, chamado de tabernáculo, que não passa de uma barraca, de algo transitório. E assim vai até que o grande rei Salomão constrói o templo de Salomão, obviamente aí já quando o povo de Israel está estabelecido na sua terra prometida por Deus. E aí nós temos a transição para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele tem uma cara diferente. Começa com Jesus Cristo, o segundo Adão, que diferente do primeiro Adão, que foi criado por Deus e colocado num jardim, este segundo Adão já nasce dentro de uma construção, se a gente pode dizer assim, dentro de um curral. Nós olhamos as atividades do ministério de Jesus, sempre ele esteve ligado às casas das pessoas. Ele viajava, ele ensinava nos montes, em lugares abertos, mas sempre estava ligado às casas das pessoas. E aí nós olhamos o dia que nós comemoramos hoje, o Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em uma casa. O texto diz que um vento muito forte soprou na casa onde eles estavam e aí o Espírito Santo desceu de forma visível como línguas de fogo. E eu peço para que vocês busquem nas memórias, na cabeça de vocês, histórias de comunidades que nós temos hoje. Onde é que as comunidades começam? A nossa comunidade, que esse mês completa 33 anos, agora dia 28, começou aqui do lado, na garagem da casa da Dona Lúcia, da mãe da Eliane, a nossa presidente. Se nós fizermos uma pesquisa aqui na nossa região, eu arrisco dizer que 100% das comunidades começaram dentro de uma casa. E o Novo Testamento mostra isso. Os discípulos viajavam, os discípulos iniciavam as comunidades sempre dentro de uma casa. Algo muito mais estável e permanente do que uma barraca. E vale lembrar que este templo de Salomão, que é algo que está na transição do Antigo para o Novo Testamento, que permaneceu até o Novo Testamento, que dá uma ideia de que não, lá do judaísmo permaneceu algo de concreto e duradouro. Mas não. O primeiro templo de Salomão foi destruído pelo rei Nabucodonosor, difícil falar esse nome, segundo da Babilônia, no ano 586 a.C. Depois, quando o povo de Israel volta do exílio da Babilônia, eles constroem o segundo templo de Salomão, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito do Império Romano, e a única coisa que sobrou, fisicamente falando, desse templo foi o que hoje é conhecido como Muro das Lamentações lá em Jerusalém. Então nem o templo físico, que parecia tão forte, tão estável e tão permanente, construído no Antigo Testamento, nem ele permaneceu até hoje. Como eu disse no início, não fiz uma exegese de cada texto, mas olhando de uma forma geral, nós podemos dizer que sim, Deus sempre esteve presente com o seu povo, porém, todo o Antigo Testamento sempre foi uma religião, não uma religião, mas sempre foi uma relação com Deus de forma transitória. Tudo em preparação
a nova forma de se relacionar entre Deus e o ser humano de forma agora permanente, que é através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Tudo no Antigo Testamento nos indica essa questão de transitoriedade. Jesus vem e o apóstolo Paulo diz que tudo aquilo no Antigo Testamento, não só as construções, mas principalmente as leis que Deus havia dado, as leis cerimoniais, com relação a tipo de roupa, com relação a tipo de comida, tipo de alimento, tudo isso era algo transitório, tudo isso era uma sombra que estava apontando para o verdadeiro objeto a partir do qual nós temos uma relação com o nosso Deus, que é a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. O corpo é Cristo. É em Cristo que nós temos a nossa relação com o nosso Pai. É Cristo quem cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. É sobre Ele que está construída a nossa igreja. Não a igreja, a comunidade de São Marcos, obviamente também, mas toda a igreja cristã está construída sobre Ele, a pedra fundamental, rejeitado por tantas pessoas já no seu tempo, rejeitado hoje ainda, por tantas pessoas que consideram Jesus como uma invenção ou como uma forma de controlar as mentes das pessoas. Mas não, Jesus é aquele que veio para estabelecer esta nova relação. Uma relação a partir do amor, e que parte do amor de Deus pela humanidade. Este amor incondicional, este amor que faz tudo para nos dar aquilo que é mais importante, que é a salvação eterna. Esta religião, esta nova vida que nós temos em Jesus Cristo, ela se manifesta também através do amor que nós demonstramos às pessoas que estão ao nosso redor. Por isso nós podemos ter certeza, quando nós somos questionados muitas vezes, e algumas pessoas trazem certas leis do Antigo Testamento cerimoniais e dizem: olha, mas isso aqui, você está descumprindo essa lei. Nós olhamos para Jesus. Jesus é aquilo que permanece, é aquilo que é eterno. E aí nós vemos que Jesus confirmou, Jesus reafirmou a lei moral, os 10 mandamentos, o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com o próximo. As leis cerimoniais, Jesus deixou muito claro que elas cumpriram o seu papel, mas era algo transitório. Agora a realidade está aí diante de nós. E é isso o que nós temos aprendido do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo tem ensinado à sua igreja desde o dia de Pentecostes, cumprindo a promessa de Jesus de enviar este Consolador, este Auxiliador, que nos ajudaria. Ajudou os discípulos que viveram e conviveram com Jesus e que ainda não tinham entendido tudo o que ele havia ensinado. E continua nos ensinando hoje, porque nós, por nós mesmos, não temos capacidade para compreender e aceitar a palavra de Deus, mas o Espírito Santo continua atuando através da palavra, através dos sacramentos. E é isso o que essa comunidade tem pregado há 33 anos. Essa comunidade tem sido instrumento de Deus há 33 anos para que essa sua palavra possa continuar alimentando e renovando a vida daqueles que já foram chamados por Deus e que através deles outras vidas também continuem sendo transformadas. Mais pessoas possam continuar sendo firmados nesta fé verdadeira, nessa fé que não é transitória, não é algo passageiro, mas que dura para a vida eterna. É claro que nós vivemos um mundo que nós sabemos que é passageiro. Mas enquanto nós vivemos aqui, nesta única vida que nós vivemos, nós podemos confiar nesse nosso Senhor Jesus Cristo que é eterno. E o próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso. Compara a nossa vida terrena, o nosso corpo, com uma barraca. Fala exatamente dessa transitoriedade. Essa nossa vida é importante, é um presente de Deus, nós devemos vivê-la da melhor forma possível, servindo a Deus e ao próximo, sim. Mas nós lembramos que esta vida também é transitória. E aí o apóstolo Paulo diz que nós não podemos comparar esta vida, que é uma barraca, com a vida eterna que Jesus tem preparado para nós no céu. Essa sim, o apóstolo Paulo diz que é um edifício, que é uma construção sólida e permanente. E é
olhando para esta vida, que nós vamos viver esta nossa vida transitória aqui, firmados naquele que é a verdade, naquele que não muda e que não mudará, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue nos abençoando como igreja cristã ao redor do mundo, para continuarmos, pela ação do Espírito Santo, tendo força, ânimo, coragem para testemunhar a respeito da salvação em Jesus, e coragem para viver na prática o amor que Deus teve por cada um de nós. Que Ele continue abençoando esta comunidade, para que através dela muitas pessoas continuem sendo abençoadas por muitos e muitos anos ainda, obviamente de acordo com a vontade do nosso Deus, na certeza de que, firmados nesse Senhor Jesus, que não é transitório, que é permanente e é eterno, um dia, aí sim nós poderemos e provaremos esta vida eterna e maravilhosa que Ele foi para nos preparar. Que Ele nos abençoe, abençoe a cada um dos cristãos ao redor do mundo, continue abençoando esta comunidade também. Amém. Que este grande amor do nosso Deus, que é eterno e permanente, que foi revelado de forma tão maravilhosa na vida e obra do seu Filho Jesus Cristo, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. E em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se? Nós vamos agora ouvir mais um louvor. Convosco ficará, é vosso
marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Queremos, neste momento, de forma humilde, nos colocar na presença do nosso Deus, elevar a Ele nossos corações e mentes, colocando diante dele todo o nosso louvor, nossa gratidão, também tudo aquilo que pesa em nossos corações, na certeza de que nós temos um Pai eterno que nos ouve e que está sempre pronto a nos atender naquilo que é melhor para nós. Nós vamos orar. Todo-Poderoso Deus, nós te louvamos e enaltecemos, pois cumpriste gloriosamente a promessa do teu Filho de enviar o Consolador. No dia de Pentecostes, visivelmente derramaste o teu Espírito Santo sobre os teus apóstolos e sobre a tua igreja, sendo que muitos puderam ouvir sobre os teus poderosos feitos em sua própria língua. E hoje, por tua graça e pela fé em Cristo, somos parte da tua igreja, e ainda podemos celebrar o Pentecostes. Somos igualmente agradecidos porque em tua bondade nos permites receber as tuas bênçãos com as quais sustentas a nossa vida. Misericordioso Deus, continua derramando o teu Espírito Santo sobre a tua igreja e em nosso coração. Ilumina, santifica e guia a tua igreja pelo teu Santo Espírito para que ela viva e ensine a tua palavra como único fundamento da fé cristã. Que venha a nós o teu Espírito, como vem a luz e o orvalho, e que permaneças em nós pela tua palavra e sacramentos, para darmos testemunho de ti e produzirmos os frutos da fé. Assim como no primeiro Pentecostes, despertastes a tua igreja para um fervoroso testemunho, desperta também hoje a cada membro da tua igreja, a fim de sermos igreja viva e corajosa, para dar o testemunho da tua verdade. Mantém-nos firmes na tua graça e na fé em Jesus. Amado Pai, hoje te louvamos de forma especial pelos 33 anos de fundação da comunidade São Marcos. Foram 33 anos de muito trabalho, de muitas lutas e desafios, diante da sublime tarefa que nos deste de levarmos o teu evangelho a todas as pessoas. Da mesma forma, foram 33 anos de muitas bênçãos recebidas das tuas amorosas mãos. Obrigado, Senhor, por nos alimentares com a tua palavra e com os sacramentos. Usa-nos como teus instrumentos. Continue abençoando esta comunidade para que seja uma bênção aqui onde ela está. Também, Senhor, queremos te louvar por mais um ano de vida concedido à nossa irmã Neiva Papke. Amanhã ela completa mais um ano de vida. Obrigado pela proteção, pelas bênçãos derramadas sobre ela, sobre sua família. Te pedimos, Senhor, que a sustentes com tuas mãos poderosas e amorosas, que cuides dela e a abençoes durante muitos anos ainda. Nesses tempos em que uma pandemia assola o mundo, que a tua bondosa mão esteja sobre nós, para nos amparar e defender dos males. Aos que foram atingidos, alivia os seus sofrimentos. Aos que choram a perda dos seus queridos, envia-lhes o teu consolo. Equipa a tua igreja para que ela leve o conforto da tua palavra e seja um meio de ajuda para quem passa necessidades. Entregamos em tuas mãos todos aqueles pelos quais oramos, confiando que em tua misericórdia ouves nossa oração. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. E que o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados, tenha piedade de nós e nos conceda a sua paz. Amém. Podem sentar-se? Convidamos os nossos irmãos e irmãs comungantes, membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a virem participar conosco, conforme nós temos feito nesta época, né? Sirvam-se aqui do copinho com a hóstia e com o vinho, e aí ali ao lado baixe a máscara e tome a sua Santa Ceia para evitar assim qualquer tipo de contaminação. Enquanto isso, nós vamos ouvir alguns louvores. Vinde, pois tudo está preparado. O apóstolo Paulo nos diz que todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha para nos levar para a nossa morada eterna e permanente no céu. Nós vamos agradecer a Deus.
Amado Pai Celeste, nós te louvamos porque pelo teu Santo Espírito nos trouxestes à tua casa nesta noite e aqui nos alimentastes com a tua palavra e com esta tua santa ceia. Pedimos, ó Pai, pela tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em ti, aumente em nosso coração o amor para com as pessoas que tu colocastes em nossas vidas e nos faça viver a cada novo dia a certeza de um dia herdarmos a vida eterna contigo nos céus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos todos a este nosso culto, os nossos irmãos e irmãs que estiveram aqui presentes, os que nos acompanharam em casa também, desejando que Deus continue derramando seu Santo Espírito como Ele tem feito, em rica medida sobre a sua igreja, na certeza de que um dia tudo isso passará o nosso sofrimento que estamos passando agora, e essa nossa vida que é um dom divino, também passará e que Ele nos receba nos céus. Agradecer a presença de todos, e hoje nós temos dois visitantes Gabriel, né? O Gabriel e o Gabriel. O Gabriel já quase não é mais visitante, né, Gabriel? Mas ainda como não foi recebido oficialmente como membro, ainda é visitante. Então, Gabriel, existe plural para nome próprio? Não, né? Gabriéis. É bonito, né? Bem-vindo a primeira vez o Gabriel 1 e o 2, ou 1 e o 2, enfim. Sempre que desejar, sinta-se à vontade para estar em nosso meio. Nós estamos combinando lá com os leigos sobre o nosso mutirão amanhã. Estamos ainda sem forro, o pessoal de casa não consegue ver. Estamos sem forro, então a ideia amanhã é pelo menos começar a fazer passar o gimo cupim, aproveitar e dar uma prevenida aí nos cupins aí e aos poucos vamos fazendo esse trabalho do forro. Então os leigos estão combinando lá no grupo deles, nosso, para o nosso mutirão amanhã a partir das 9 horas. Nossa programação durante a semana, sempre terça e quinta as nossas devoções, na quarta-feira também o nosso culto preferencial para o público acima de 60 anos, né? Claro que não é exclusivo, né? A preferência é para eles, mas é até bonito ver quando os filhos e filhas vêm trazer e acompanhar os pais já maiores de idade. Então, na quarta-feira, sempre o nosso culto também é às 19h30. E no final de semana, por enquanto, até que a gente termine as obras, nós vamos manter os cultos sempre nos sábados, para que a gente possa trabalhar nos domingos aí nesta obra. Então, desejo que Deus abençoe essa noite de descanso de cada um de vocês. Nós vamos agora ouvir um hino para encerrar este momento de culto. Aqueles que desejarem fazer as suas ofertas, estiverem preparados, podem trazer até aqui à frente. E nós nos cumprimentamos, então... Nos cumprimentamos aqui na saída. Boa noite a todos. Abençoado domingo, abençoada semana a todos.
Senhor.